Olá, ouvintes e você que está nos assistindo nesse novo podcast que estamos fazendo em parceria com a FIENG Regional Sul e com a KSHB Educacional. É o primeiro episódio do podcast A Voz da Indústria. Traremos informações relevantes e de grande importância para toda essa comunidade industrial, os seus funcionários, os seus empresários e assim por diante. E hoje temos o grande prazer de estar recebendo aqui o nosso amigo Rodrigo Batista, que é o vice-presidente da FIENG Regional Sul, e o Marcelo, que é o nosso gerente do SESI aqui de Pouso Alegre. Um bom dia para vocês e eu queria que vocês se apresentassem. Vamos começar com o Rodrigo. Kaminski, mais uma vez um prazer estar dividindo a bancada aqui com você, nesse novo desafio, né, nesse novo formato de trazer um pouquinho da informação, um pouquinho da relevância que a indústria tem para o setor empresarial brasileiro, principalmente aqui no sul de Minas, a nossa realidade aqui no sul de Minas, e a gente espera que com esse podcast que a gente está inaugurando hoje, a gente consiga trilhar um caminho aí de bastante prosperidade, de trazer essa informação, de fazer a informação correta, chegar onde tem que chegar, que é na ponta, que é lá na indústria, no industriário e no industrial, que é trazer as informações corretas, sem fake news, sem contaminação política. O que a gente quer, na verdade, é desenvolver o setor industrial de Minas, principalmente do sul de Minas. Então, a nossa missão aqui é realmente trazer a verdade dos fatos e o que realmente nos preocupa e o que está para surgir aí no futuro, como a gente enxerga o cenário. Então, todos esses pontos a gente vai estar falando aqui nesse podcast que inaugura hoje. Uma grande alegria e satisfação de estar aqui com você mais uma vez. Eu que fico contente, porque a gente está numa região tão forte, tão rica, né? Então, em crescimento constante, essa região sul e sudeste, onde a FIENG coordena todos esses processos aqui nessas regiões, e realmente a relevância é muito grande. Nas últimas décadas aí a gente teve um desenvolvimento, um crescimento muito grande. E estamos numa cidade muito rica, né? Uma cidade que está se desenvolvendo cada dia mais e recebendo indústrias e outras coisas mais. E em Pouso Alegre que a gente tem essa parte central, mas temos todas as outras também que têm uma relevância muito grande. Marcelo, agora contigo. E é isso aí, quando a gente fala de crescimento, né, da cidade, a gente fala de chegada de indústrias, nada melhor do que falar também sobre segurança, qualidade de vida, né, e sobre saúde ocupacional. Eu sou o Marcelo, sou gerente da unidade do SESI, né, especificamente na área de saúde, segurança e qualidade de vida, e realmente a nossa unidade, ela tem a base em Pouso Alegre e ela atende todo o sul de Minas Gerais. Então são mais de 120 cidades aí que têm abrangência da nossa atuação. E quando a gente traz o tópico, né, que o Rodrigo abordou bem, né, o crescimento, né, essa sustentabilidade no crescimento, trazer a verdade para as empresas, principalmente contribuir com as empresas no que diz respeito às leis, né? Hoje a gente tem um país que tem tantas normas regulamentadoras, tantas portarias, que o empresário precisa conhecer, ele precisa entender para lidar com isso, principalmente quando há algum tipo de atualização. Então nós estamos aqui, né, para ser essa base para as empresas, para contribuirmos, né, com essa proteção jurídica e essa proteção do trabalhador. Que legal. Tá vendo, pessoal? Nesse episódio nós vamos mostrar para vocês muitas tendências, muitos números, né? E tudo aquilo que molda o futuro da indústria sul-mineira através da coordenação da FIENG Sul. É um prazer realmente ter vocês aqui e vamos já para o nosso bate-papo. Rodrigo, a relevância econômica e os indicadores que nós temos aqui no sul de Minas é algo muito, muito forte. O que você poderia estar colocando para os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo nesse momento? Vamos lá, o sul de Minas são regionalmente, territorialmente, são 165 cidades que são consideradas no sul de Minas, né? A abrangência da Regional Sul da FIENG são 156, então tem uma pequena divisão que alterou em relação à parte territorial. Mas é uma população de mais de 3 milhões de habitantes, são 3,4 milhões de habitantes estimado agora em 2025. O sul de Minas, ele representa 12,5% do PIB estadual. Então, você vê, se você dividir o estado de Minas em 10 regiões, a gente está um pouco acima do que é a média. Se você tirar só a metropolitana é 40%, sim, então você vê a relevância do interior de Minas, o sul de Minas junto com o Triângulo, as duas principais fontes arrecadadoras, fontes de empreendedorismo, de desenvolvimento econômico e principalmente de desenvolvimento industrial, né? E mais um dado, 10% de todo o valor agregado da indústria está aqui no sul.
de Minas, né? Sim. Comparando com o estado todo. Então você vê, a gente tem setores muito relevantes como o agronegócio, principalmente na parte do café e de laticínios, a parte de vestuário, a gente tem na parte de alimentos, a gente tem grandes indústrias multinacionais, vou citar algumas, Copenhagen, Danone, Ferrero, Balduco. Então você pode imaginar o tamanho da relevância da localidade do sul de Minas tem para todo o Sudeste. Hoje, Pouso Alegre se tornou um hub logístico, né? Exatamente pela sua localização. Ela está na porta de acesso tanto para os estados para o interior de Minas, para o estado do Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo. Então, hoje, a nossa capital do sul de Minas, Pouso Alegre, talvez vai ser a principal cidade do interior do Brasil num curto espaço de tempo, eu falo em 20 anos. Então, e é um grande desafio para os governantes da cidade conseguir trazer o equilíbrio de você trazer o desenvolvimento, trazer o emprego, mas também de conseguir administrar uma cidade com todos os problemas sociais que isso traz. Então, é uma grande preocupação nossa, a gente está sempre tendo contatos com as prefeituras, ajudando nessa parte de pensar realmente o futuro das cidades do sul de Minas, porque a gente acha que não só a indústria caminha sozinha, para uma indústria ela conseguir se prolongar ao longo do tempo, ela precisa ter o apoio de toda uma comunidade que ela está inserida. Então, acho que a nossa missão aqui da FIENG é exatamente não só trazer o desenvolvimento empresarial, mas principalmente o desenvolvimento das comunidades que a gente está inserido. E a gente já sabe que o PIB, né, do sul de Minas, às vezes é maior que alguns estados que nós temos no país, né? Algo bem significativo, bem relevante nesse sentido, né? E essa relevância econômica que nós temos aqui na região, Rodrigo, o PIB estadual nosso está correspondendo ao terceiro maior do estado? Maior do Brasil, né? Nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Minas é o terceiro. E o sul de Minas aqui é o terceiro de Minas Gerais. É o terceiro de Minas Gerais. Olha só, que interessante. Né? Então a gente vê a grande importância, né, da gente estar inserido e de nós termos dentro da FIENG, né, não só as FIENGs regionais, mas as unidades do SESI, SENAI, IEL e outras coisas mais nesse sentido. Marcelo, como é que está a realidade do SESI em Pouso Alegre e aqui no sul de Minas? Quantas unidades do SESI nós temos aqui no sul de Minas? Então, nós temos hoje, na nossa área de atuação, apesar de ser maior que 120 cidades, nós temos o SESI e SST, nós temos um que atende toda a região, sim. E nós temos os outros SESI Escola e SENAI. Sim. Nos grandes polos que nós temos, grandes cidades que nós sempre temos uma unidade do SESI e também temos uma unidade do SENAI. SENAI para a aprendizagem industrial e o SESI Escola para a preparação dos aprendizes, né, que vão entrar na indústria no futuro. Que legal. Em número de unidades, só para ajudar o Marcelo, a gente tem, acho que são 6 escolas SESI, então a gente tem escolas SESI em Itajubá, Pouso Alegre, 2 em Varginha, em São Gonçalo e Extrema. Olha. E agora em Poços de Caldas, que foi inaugurado esse ano. Então a gente tem uma a mais, são 7. E do Senai são 8 unidades, que temos em São Sebastião do Paraíso, Poços de Caldas, Varginha, Pouso Alegre, Extrema, Itajubá e Santa Rita do Sapucaí. Então, tem mais uma que estou esquecendo. Vamos voltar aqui. Alfena... Alfenas é SESI, né? É SESI, né? Não, acho que são essas. Acho que são essas. E aí ainda tem os clubes, né? Que é a parte social de lazer. A gente tem mais alguns clubes, né, que hoje, em todo o estado de Minas, mais de 100 mil industriários, eles são sócios dos clubes SESI, ou seja, a gente está trazendo essa missão social de trazer, além de educação, além de capacitação, de também trazer o lazer para toda essa comunidade industrial de Minas. Os clubes SESI são uma potência, né? E eles valorizam muito o esporte, seja ele profissional ou até de iniciação de base, é algo bem interessante nesse sentido, né? Rodrigo, aqui no sul de Minas, quais são as indústrias, os segmentos industriais mais relevantes que nós temos aqui? Você já falou, e eu queria só estar falando algo sobre a metal mecânica também, que na década de 90 era um setor bem forte que nós tínhamos aqui. Tá, hoje o principal setor aqui do sul de Minas em relação ao PIB é a parte de alimentos, como citei, porque são grandes multinacionais que se instalaram aqui, principalmente na região de Extrema, Poços de Caldas e Pouso Alegre, né? O setor de alimentos corresponde a 15% de todo o PIB
do sul de Minas, né? Então é o mais relevante. Depois do setor de alimentos, a gente tem do vestuário, que a gente tem várias cidades pequenas, como Borda da Mata, ali em Monte Sião. Então a gente tem vários polos mesmo do setor do vestuário. Temos a construção civil, que é um setor muito importante, é o motor da economia, né? Porque a construção civil, apesar de muita gente não considerar uma indústria, sim uma indústria. É uma indústria com uma peculiaridade diferente, que normalmente as indústrias têm a sua filial e aí pequenas matrizes. A construção civil são várias matrizes separadas, então a construção civil ela representa 13% do PIB do sul de Minas, então é bem relevante. Aí tem a parte de máquinas e equipamentos elétricos, né, Itajubá, Extrema e Santa Rita do Sapucaí, que é bem relevante. Esses são os principais hoje. O metal mecânico ele vem perdendo um pouco da relevância em função da localização. A gente está um pouco longe do minério, né? Então as indústrias têm se instalado mais perto de onde tem essa extração mesmo. Ah, que legal. E a indústria que nós temos farmacêutica? A farmacêutica aqui em Pouso Alegre é mais recente, né? A CIMED, uma grande empresa que inclusive vai ser ampliada agora, né? Um investimento absurdo. O governador Zema esteve aqui, né? Um mês atrás, né? Então é um polo que a localização da CIMED em Pouso Alegre é muito em função desse hub logístico que virou Pouso Alegre, né? Hoje a gente tem um grande polo farmacêutico se criando lá em Montes Claros, no norte de Minas. A gente tem várias empresas em Novo Nordics, né? Mirella, um tanto de empresas que estão se instalando lá, inclusive o meu companheiro Adalto, quero mandar um abraço pro Adalto, que é o vice-presidente regional lá do norte. Ele cita muito bem que o norte de Minas está passando pela sua segunda revolução industrial, que é um dado interessante. Lá na década de 60, 70, quando começaram as grandes indústrias se instalarem na região, e agora esse boom que virou Montes Claros com relação ao polo farmacêutico está sendo considerado a segunda revolução industrial. E eu, até utilizando um pouco desse conceito dele, eu considero que sim, o sul de Minas ele está passando por uma revolução industrial pelo número de novas empresas que vão se instalar aqui. Você vê o Boticário com a maior fábrica da América Latina de cosméticos. O ano que vem vai estar vindo aqui a Heineken em Passos. Então você vê, são grandes investimentos que estão sendo materializados aqui para a região e que ao vir uma grande empresa dessa, sempre vem toda uma cadeia de fornecedores. E aí vem as pequenas e médias empresas que vão ser os fornecedores para essas empresas âncoras, né? E aí a gente pode falar sobre o empreendedorismo nesse sentido, né? Quantas pessoas visualizam essa perspectiva? Ó, Pouso Alegre está recebendo Boticário, a cidade tal está recebendo a Passos, a Heineken e outras coisas mais, e as pessoas vão se formando, pessoas que são ligadas e montam essas, como o Rodrigo falou, essas pequenas empresas, e elas geram muito empregos. Com certeza. E elas geram muito empregos, né? E essa questão do empreendedorismo, ela é crescente muito dentro desse segmento que nós temos industrial, né? E dentro do SESI, você vê alguma coisa, Marcelo, as pessoas que estão atuando profissionalmente para essa área de lazer, essa área de educação e assim por diante? Sim, com certeza. Inclusive, essas demandas têm surgido, as empresas têm nos procurado, porque realmente, assim, hoje nós falamos de saúde mental, falamos de qualidade de vida. Então, o clube, ele vem de encontro a isso, né, para proporcionar esse momento para o empregado fora do ambiente de trabalho. Então, assim, temos aí várias empresas que investem muito no ambiente interno para ações relacionadas à qualidade de vida, mas ao mesmo tempo sentem essa necessidade. Então, como o Rodrigo comentou, né, nós somos um polo que está em crescimento, temos muita inovação aqui, e o terceiro ponto que é muito importante, né, mão de obra, né, Rodrigo? Mão de obra é o grande desafio, né? Então, se hoje, para a população, especificamente de Pouso Alegre, considerando o que nós temos de empresas que estão aqui localizadas e que estão chegando, que vai ter um momento de startup, o grande desafio vai ser a mão de obra de qualidade. É o que aconteceu na década final dos anos 90, né, início dos anos 2000, com a duplicação da Fernão Dias. Eu tenho uma experiência quando a gente trouxe a Valita para a Varginha. Foi aquele trabalho do SESI, a gente com a equipe, ir para São Paulo, fazer todo... Nós chegamos a treinar 3.000 pessoas para a Valita, que ficou no banco
de dados deles lá e eles foram estar contratando. E a mesma coisa aconteceu com a Balduco também, nessa também implantação da Balduco aqui, Copenhague, essas outras empresas todas. Porque esse desafio que a gente fala, a gente entra muito em empreendedorismo pessoal também. A pessoa tem que buscar, ele está vendo oportunidades e ele pega. E nós saímos agora, tivemos agora o setembro amarelo, que foi a questão da saúde mental, e estamos entrando agora em outubro rosa. São duas áreas onde o SESI atua muito, e eu sempre vi a FIENG muito focada nesse processo, muito com essa responsabilidade social de apoio e assim por diante. E antigamente, eu não sei se tem hoje, eu até peço desculpa, tinha as carretas móveis, que fazia todos esses tipos de atendimentos de saúde, de prevenção. Como que está isso hoje no SESI? Então, existem as carretas móveis, inclusive aqui no Sul. Nós teremos carreta móvel também, nós teremos atendimentos móveis também, legal. Além de termos somente a sede, Rodrigo, aqui atendendo, né, a nossa unidade, nós teremos também unidades móveis de atendimento dentro de todas as áreas da saúde, da segurança e da qualidade de vida. Então, assim, é um trabalho, né, que o SESI está trazendo para Minas Gerais, porque às vezes existe uma cidade mais remota que não tem uma unidade, mas precisa ser atendido e tem apenas uma empresa. Então a gente vai lá para poder atender, porque é o nosso papel atender o desenvolvimento da indústria. Então, assim, as cores, né, que representam principalmente saúde mental e outras campanhas, né, fazem parte da nossa pauta, inclusive recente, né, com a atualização da NR1, que a gente fala da inclusão da saúde, né, da saúde mental dentro da norma regulamentadora. Que isso aí, na verdade, seria esse ano e foi postergado para o próximo ano. Mas não vamos fugir disso. Então, assim, na sua pergunta em relação a clubes, justamente assim, trazer pessoas e reter, né, pede algum diferencial. Com certeza, com certeza. E é isso. Aproveitando essa deixa que você deu das carretas móveis, 2026 vai ser o ano da interiorização do sistema SESI e Senai. Olha. Hoje, um dado, a média do estado é que as unidades do SESI e Senai elas atingem 70% da comunidade industrial. Ou seja, 70% das indústrias têm algum tipo de relacionamento com o SESI ou com o Senai. No sul de Minas é bem mais baixo, em torno de 45%. Então, esse é o nosso grande desafio de mostrar para as indústrias de Minas qual é o valor de um sistema indústria, do SESI, do Senai, do IEL, da CIENG e da própria FIENG. E com isso foi desenvolvido agora um projeto de interiorização desse sistema. A gente, até do final de 2026, a gente pretende atingir 99% das cidades com parques industriais, através dessas escolas móveis, dessas unidades que vão ser dinâmicas, que vão, se é uma cidade que tem uma empresa, vai uma vez por mês lá atender essa empresa, tudo que precisa fazer. Então a gente pretende chegar até o final de 2026 a 99% da população industrial sendo atendida pelo SESI. Olha a questão da responsabilidade social. Eu gravei um programa aqui com o pessoal sobre o Outubro Rosa, uns médicos. E um deles contou uma história que em Camanducaia, duas senhoras na faixa de 80 anos estavam conversando, aí viram uma carreta móvel de tomografia mamária e falou assim, vamos lá ver o que é isso. Aí chegou lá e perguntou pro pessoal lá, mas eu tô sem dinheiro. Não paga nada não. As duas fizeram o exame, uma estava ok, uma não. Uma estava 80, descobriu. Foi muito inicial, foi operada e hoje está super bem e ela divulga cada vez mais esse serviço, essa responsabilidade social que a gente vê que a FIENG é muito forte, né, Rodrigo? Sempre foi, né? E é muito forte não só em Minas, como todo o país, e porque é uma grande importância nesse sentido. Rodrigo, sobre o superávit primário, arrecadação de CMS e essas outras coisas. Você já falou aí sobre o PIB, que é o terceiro de Minas, o sul de Minas. Quais são as cidades aqui que tem a maior hoje e como que elas estão? Porque a minha pergunta é, nesse início dos anos 2000, Extrema começou a desenvolver e hoje Extrema é algo bem relevante na economia mineira. É isso mesmo? A Extrema é a maior PIB per capita de Minas, né? Sério? Então, Extrema é um caso à parte. Extrema tem em torno de 40 mil habitantes e 70 mil carteiras de trabalho. Sério? Ou seja, 30 mil pessoas, muito mais que 30 mil, porque não todos os habitantes que podem trabalhar, né? Sim. Mas então, vamos pensar aí, 40 mil pessoas vêm das cidades satélites de Extrema todo dia trabalhar em Extrema. Então, realmente, e aí o PIB per capita você pega em cima da tua população, só da população. Sim. Então, é o maior PIB per capita de Minas e acho que, se não me engano, o segundo ou terceiro do Brasil. Então, é um caso extremamente de sucesso que aconteceu nos últimos 20 anos, de toda essa atratividade de investimentos que foi para a cidade, muito imposto
por causa da localização geográfica, muito Sim. perto do estado de São Paulo, e a porta de entrada aqui para o estado de Minas, você tem a Fernão Dias como um canal de escoamento logístico importante, né? Mas vamos falar das cidades importantes do sul de Minas. Isso. Porque o sul de Minas, como eu falei, são cerca de 160 cidades e uma extensão territorial desafiadora, porque se você pegar do extremo lá, Passos, quase lá perto do Triângulo, né? Araxá já é do Triângulo, mas vamos pegar Passos e pegar lá Itajubá, que é a ponta para o estado do Rio, são 400 quilômetros. Então é desafiador. Mas a gente tem algumas cidades polos, né? Extrema, como você citou, pela ordem de importância. Extrema, Pouso Alegre, Poços, Varginha, Itajubá, Santa Rita. A gente tem Andradas como um polo hoje muito importante de vinho, né? Capital mineira, foi então, agora que conseguiu o reconhecimento de capital mineira do vinho. Então, você vê que a gente tem indústrias bastante relevantes. Em Andradas, a gente tem a indústria das louças, né? Com duas grandes empresas de louça cerâmica. Parece que é isso. A Casa e a Cor. Então, você vê, a gente tem desenvolvimento, acho que o sul de Minas respira empreendedorismo, como você falou, e eu entendo assim que o sul de Minas, sendo um ator protagonista, né, da nossa região, essas cidades polos, e não só cidades polos, mas as cidades satélites, sim, vão ser muito beneficiadas pela toda a cadeia produtiva que vai ser criada. Sim. Porque, como é o caso de Extrema, a cidade não comporta todas as empresas que precisariam estar lá. E as cidades da região começam a atrair essas empresas para exatamente isso aí. E aí, nesse cenário, o sul de Minas inteiro cresce de uma forma mais homogênea. Então a gente tende a se tornar uma das regiões mais ricas do Brasil. E o que você falou é interessante, é a cadeia, né? A cadeia produtiva, né? Então, essas grandes empresas querem vir para o sul de Minas, não consegue estar lá numa cidade, mas ver tudo que está próximo, quais são as possibilidades, né? Os acordos que eles fazem, assim, nesse sentido. É algo muito interessante, assim. Marcelo, você tem aí alguns números para nós de como que está a educação do SESI aqui no sul de Minas e quantas famílias estão sendo atendidas, quantas crianças, alguma coisa assim nesse sentido? Então, nessa questão de números, né, a gente tem uma abrangência grande, a gente tem um programa, por exemplo, de gratuidade. Então, assim, a gente tem uma matrícula com uma gratuidade que é cedida. Sim. Nós temos o programa Recriar. Esse programa foi criado agora com o Flávio exatamente porque o SESI ele vai investir $1 bilhão, mais de $1 bilhão em educação até 2026. Educação formal. Educação básica mesmo, fundamental, médio, né? Então, estão sendo adquiridas várias unidades em todo o estado. E hoje, para você ter uma ideia de números que você pediu, o SESI atende em Minas em torno de 40 mil pessoas. Uau. Entre quem paga e as gratuidades. Sim. E esse programa Recriar, ele veio exatamente por causa dessa missão social que o Sistema Indústria aqui em Minas tem. E qual é o grande mote disso? Hoje a escola, o nível educacional das escolas SESI, eles são até superiores à maioria das escolas particulares. E a mensalidade média da escola SESI, via de regra, é a menor da região que ela está inserida. E com o programa Recriar, se uma empresa, a FIENG criou esse modelo de negócio exatamente para oferecer para as empresas industriais uma forma de você reter os seus funcionários. Porque se uma empresa compra uma bolsa para um filho de um industriário... E vai ficar... A empresa consegue mais um. Então, com um preço de metade de uma mensalidade... Ele vai conseguir. Você consegue colocar 25%. Exato. Então, nesse ponto, a FIENG está devolvendo para a sociedade tudo que vem compulsoriamente com o que as empresas pagam na folha de pagamento. Então, a FIENG, historicamente, ela tem essa missão social. Ela tem esse olhar de devolver exatamente para a sociedade e mostrar, ser um exemplo para o Brasil de como é bem administrado. Então, a gente devolve para a sociedade o que a sociedade empresarial ela paga para a gente de contribuição. Então, essa nossa missão social é bem latente dentro do sistema. Então, você vê esse investimento de mais de R$1 bilhão em educação, é uma coisa bem relevante. Se você somar SESI e SENAI, hoje são em torno de 250, 260 mil pessoas
estudando ou sendo capacitada Olha. dentro do sistema SESI Senai. Se você pegar isso, a nossa meta é chegar ao final de 2026 com 300 mil. Então a gente vem numa crescente frequente, né? E se você pegar isso em torno da toda a população mineira, que é em torno de 30 milhões, então 1% da população vai estar sendo treinada ou estudando dentro do SESI Senai. E se você diminuir isso num recorte da população com a idade economicamente apta a se capacitar ou estudar, a gente pega quase que 5% da população passando pelo sistema. Ou seja, se existisse 20 grupos como a FIENG no estado de Minas, todo mundo estaria estudando. Que legal. Olha o tamanho da relevância dessa organização, dessa entidade, e eu me sinto assim, muito orgulhoso de participar, exatamente porque a gente consegue enxergar que a gente está deixando um legado para gerações futuras. Ser ponte de algo importante. Exatamente. Muito legal, e sendo exemplo do que a gente consegue pegar o dinheiro sendo bem administrado e sendo empregado para devolver valor para a sociedade. Então, tá vendo aí você, nossos ouvintes e você que está nos assistindo, a importância do segmento industrial que nós temos aqui no sul de Minas, com essas unidades do SESI, do Senai. Inclusive o Senai, né, Rodrigo, e o Marcelo também está bem próximo, ele tem programas fantásticos, inclusive alunos que vão disputar determinados torneios no exterior e com resultados muito significativos. E a gente vê também nas mídias resultados também até de prova do Enem e outras coisas mais, com resultados muito significativos das unidades do SESI e do Senai aqui em Minas Gerais. Isso é muito legal. Rodrigo, para a gente terminar esse bloco e entrar no outro um pouco mais interessante... Já vem polêmica. Eu queria que você falasse um pouco, para que as pessoas às vezes não sabem o que é o IEL. O que o IEL faz, esses produtos que IEL, e a relevância do IEL para o segmento industrial e para a atuação diretamente mesmo nessas unidades que a FIENG possui. O IEL é o Instituto Evaldo Lodge. O Evaldo Lodge foi um grande industrial mineiro, um dos fundadores do sistema FIENG, lá em 1900 e... Paulinho tem 93 anos o FIENG, né? Então, 1950, é isso? Não, 1940, né? 1930, então, nós estamos em 20, 1932. Acredito que é isso, que são 93 anos. Então, foi um dos precursores do sistema indústria no estado de Minas Gerais. E o IEL é um instituto que ele vem com a missão de capacitar e dar consultoria para os executivos e para o nível gerencial das empresas. Ou seja, hoje existem vários institutos especializados em pós-graduações. Hoje o IEL tem um programa de desenvolvimento de conselheiros, que o pessoal do ITA vem estudar dentro do IEL, para você ter uma ideia do tamanho da relevância e da qualidade de ensino que tem dentro do IEL. Agora está sendo lançado o programa de educação executiva global. A FIENG pretende, o ano que vem, começou esse ano com um projeto piloto, foram 20 empresários mineiros, eles passaram uma semana de imersão dentro de Harvard, e o ano que vem a expectativa é que de 20 a gente passa para 200. Então, salto, né? Então você vê a importância de você participar do sistema indústria, você é industrial, você que tem uma empresa, e não precisa ser uma empresa grande, você que gera valor para a indústria, você tem que estar dentro do sistema FIENG. As oportunidades que você vai ter aqui é um negócio assim, é apaixonante, é motivante, é um negócio que ela traz combustível para você continuar persistindo, mesmo com cenários adversos, como a gente vê. Está percebendo agora no Brasil, mas a gente vê que existe um caminho a ser seguido e nós que temos o empreendedorismo, utilizando a palavra de novo, na veia, que a gente precisa produzir, que a gente só produzindo a gente vai se sentir útil, vai trazer um sentido para a vida, a gente tem que participar do sistema FIENG. Então, Marcelo, a KSHB Educacional, a Educação Corporativa, é uma empresa que eu criei, trabalho na educação há muito tempo, e a gente preza muito isso, que nós estamos vendo, a educação corporativa. A importância da continuidade, seja de empresários, seja de funcionários e assim por diante, né? E é o que a gente pode falar sobre o empreendedorismo corporativo, né? A importância de a pessoa estar sempre buscando uma informação maior, algo maior. Rodrigo, vamos lá agora? Já? Vamos? Então vamos lá. Agora aí, pessoal, agora temos um ponto muito interessante que está na mídia aí e que a gente vai conversar, que é a questão dessa... Não sei se é polêmica, o que é. A gente sabe que tem muita política no meio, que é a questão do tarifaço, né? Sobre
a questão dessas tarifas altas que foram impostas a produtos brasileiros, né, em sua grande maioria, devido a alguma outra coisa. E aí, eu sei que o presidente da FIENG, o Flávio Rossi, né, Rossi, ele esteve, inclusive, com a comitiva nos Estados Unidos, né, para conversar, mostrar a realidade, mostrar a importância, mostrar do que é nesse sentido. Como que a FIENG está atuando em ensinamento disso, e em termos de Minas, né, em termos de Brasil, que é o reflexo também, e dentro do sul de Minas, quais são os setores aqui que realmente estão, sim, muito tensos, né, nessa situação? Como que você pode falar algo nesse respeito para a gente, Rodrigo? Contextualizando essa parte Isso. do tarifaço, foi uma medida, não é com o Brasil, primeiro vamos deixar claro que é uma política de governo do Donald Trump. Então, não é simplesmente porque o Trump achou o Brasil feio ou bonito, não. Na verdade, é uma política que ele tem taxado os países que ele considera que tem algum tipo de relacionamento abusivo com os Estados Unidos, utilizando uma palavra pejorativa, mas principalmente o setor econômico. O setor econômico. Você vê, ontem nós estamos gravando esse episódio, mas ontem ele sobretaxou a indústria da madeira e de imóveis planejados nos Estados Unidos, que isso vai afetar o Canadá absurdamente. Então, não é o Brasil que vem sofrendo. A gente já teve a China com grandes negociações, a própria Inglaterra com o Reino Unido e a União Europeia. Então, na verdade, o Trump está tentando redimensionar o mercado de relações comerciais, redimensionar trazendo mais protagonismo para a indústria americana. Ele está fazendo a parte dele, está defendendo o que é dele, claro, né? Mas aí, trazendo para o contexto do Brasil, os Estados Unidos e o Brasil sempre tiveram uma parceria muito profícua, né? Então, e aí esse argumento que o Trump traz das relações abusivas de alguns países com os Estados Unidos, esse argumento com o Brasil, ele não se mantém, porque historicamente a relação dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária para os Estados Unidos. Então, com o Brasil foi uma parte mais política. E aí de entendimentos de como o atual governo do Brasil tem direcionado o cenário político do país com relação com o que ele acredita do liberalismo todo, então, que não é uma política que ele compartilha. E nesse meio tempo veio as interferências do judiciário, tudo, e eles consideram, o governo do Donald Trump, que isso está numa forma não democrática. E em função disso, para tentar evitar que o Brasil, porque o Brasil, ele eternamente é o país do futuro, né, Carlinhos? Com certeza. Então, por que é eternamente? Porque a gente não tem governantes o dia que tiver um, né? Governantes com juízo de transformar o futuro no presente, né? Então, historicamente, a gente não teve bons governantes. Teve alguns melhores que outros, mas sempre com algumas ações na hora que podia chegar, exatamente, você vê, agora vai, aí vem alguma coisa que vai para trás. Mas então, como o Brasil é enxergado como um país de futuro, a gente fala, é o celeiro do mundo, né? Porque toda a parte do agronegócio passa pelo Brasil, então eles enxergam o Brasil como estratégico. Então, eles não querem deixar uma política socialista como a China, talvez dominar o que seria o Brasil, né? Porque você vê o que a China virou. Hoje a China é a principal ameaça aos Estados Unidos. Mas a China é um caso extremo. Ele é socialista, mas é muito mais capitalista do que muito mais capitalista. É um termo que eu considero, é um capitalismo social. É o capitalismo social. É o capitalismo na mais pura essência, mas com dizeres sociais só para falar para pegar o histórico do comunismo deles, né? Mas é um capitalismo social a China. Mas então eles enxergam o Brasil como uma ameaça de futuro, de se tornar uma potência como a China tornou e com viés um pouco comunista, que aí poderia atrapalhar o que é a política expansionista dos americanos. Mas essa relação Brasil-Estados Unidos, ela é importante para o Brasil, porque se você pegar a característica das outras relações comerciais, a China, por exemplo, que é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, a relação Brasil-China,
A China pega a commodity e traz valor agregado. Sim. E não investe no Brasil. Sim. Os Estados Unidos é diferente. diferente. Os Estados Unidos investem, as empresas americanas investem no Brasil. Por isso que é um parceiro muito relevante se você pensar em desenvolvimento econômico para o futuro. Então, a nossa política de relações internacionais, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela e sentar na mesa e conversar e chegar no meio termo. A gente tem que saber fazer isso, porque hoje é basicamente isso. O tarifaço está dependendo do Brasil olhar para as ações que estão sendo tomadas, para todo esse cenário político que está sendo feito e ver onde pode ser minimizado um pouco esse radicalismo. Eu acho que seria essa a saída, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho em como ter essa relação bilateral ser retomada. Você falou alguma coisa, celeiro do mundo. Meu pai veio da Lituânia, né? Ah, é? Papai era da Lituânia. Eu não sabia. E aí meus avós, eu lembro, vovô Constantino eu não conhecia, mas a vovó Escolástica, ela falava que o Brasil, eles vieram para o Brasil, que o Brasil era o celeiro do mundo. Aqui, se plantando, tudo dá. Porque lá era só a batata, que é muito gelo, né? Papai veio da Lituânia e eles vieram fugidos depois da Segunda Revolução Russa. Então, é uma coisa assim muito interessante. Rodrigo, nós estamos vendo aí, você falou muito sobre o cenário nacional, sobre o tarifaço, sobre essas questões de políticas que nós temos. A gente sabe o seguinte, que nós vamos ter que ceder um pouco mais do que os Estados Unidos, sem sombra de dúvida. Qualquer país do mundo, não tem como. Até a própria China está nesse processo. Como que está a atuação da FIENG nesse cenário e quais são as preocupações e os setores que a FIENG tem maiores referente ao tarifaço? Não, hoje, se você pensar em Minas Gerais, a principal preocupação é o café. Café? Hoje é o café. O café foi o que sofreu mais, né? Mas é aquele negócio. Sempre que existe uma bagunça, porque é isso que aconteceu, foi uma bagunça do setor de exportação do Brasil. Com o tempo tem de se acomodar. Vamos pensar no café. O americano que consome, que 50% do café americano vinha do Brasil, tá? Sim. O americano não vai deixar de tomar café. Com certeza. Então ele vai comprar café de outro país. Só que será que esse outro país tem capacidade para fornecer para ele? Então, o que a gente vem percebendo? O Brasil hoje aumentou as suas relações nessa área do café com a Colômbia, por exemplo, que é uma histórica exportadora de café, porque a Colômbia não está dando conta é um país pequeno. É um país pequeno, então está sendo feito. Então você tem essa acomodação. Por exemplo, o Brasil aumentou o número de exportações de café para a Alemanha. Então tudo tende a se acomodar. O problema é o prazo que isso vai acontecer, e se esse prazo se prolongar, muitas empresas vão quebrar. E aí que é o grande, talvez, gargalo do mercado, se pegar um setor que estava em franca expansão de produção e de desenvolvimento e dar um passo grande atrás. E aí, nesse meio ponto, principalmente pequenas e médias empresas, elas não aguentam, porque uma grande dificuldade que o Brasil tem é o custo do dinheiro, né? Sim. Então, num cenário desse, você tomar empréstimos para sobreviver, a conta é cara aqui no Brasil. A desvalorização da nossa moeda está crescente, né? Infelizmente, né? Foi interessante, eu participei de um seminário em São Lourenço Internacional, é uma integração Minas, Brasil, Coreia, Tailândia. E a coreana que falou lá, falou que qual que era o foco delas? Exportar café para a Coreia. Que os coreanos, às vezes, eles deixam de almoçar ou de jantar para tomar café. Que são apaixonados por café. E é uma coisa muito interessante, né? Então, nesse sentido, nessas coisas. Então, essa estratégia da FIENG, esse diálogo governamental, como que foi a ida do Flávio com a comitiva nos Estados Unidos? O Flávio hoje, ele é uma relevância, né? É uma pessoa eu considero ele hoje o principal ator dessa área empresarial do Sudeste. Assim, pelo menos é a pessoa que não foge de se posicionar. Né? Você vê que raramente os presidentes das outras federações se posicionam por conta de medo ou de algum tipo de retaliação. O Flávio é uma pessoa... Ele é muito assertivo, né, nas colocações dele. Primeiro que ele é uma pessoa correta,
E ele não entra em briga que ele acha que ele está errado. Ele só entra quando ele tem total convicção do que ele está falando. E é uma pessoa muito estudada. É uma pessoa que sabe que ele não se posiciona sem analisar o cenário com todas as alternativas, né? com tudo. Então, você pode ter certeza que para ele, quando ele se posiciona, é porque ele já analisou todas as possibilidades de caminhar. E se ele se posicionou é porque ele enxergou um direcionamento. Né, não, exatamente. Então, é uma pessoa muito estratégica. E nesse meio ponto, nesse meio tempo, ele é muito considerado pelas outras entidades, né? Ele é uma figura hoje que tem voz ativa. Você vê, ontem, ele de manhã estava em reunião de conselho estratégico, à tarde reunião com o governador, à noite estava em Brasília. Então, essa vida que em função de toda essa relevância que ele conseguiu, é uma loucura, é um negócio, e aí você fala, a gente conversa com ele fala, ó, eu não sei qual vai ser a minha pauta de amanhã, porque tem tantas pautas que eu preciso escolher e não dá conta, precisava existir mais pessoas. Acompanhar ele é difícil. Exatamente, precisava existir mais pessoas igual o Flávio, que são abnegados, né? Porque ele está doando o tempo da vida, está doando a vida dele em função de uma política de país mesmo, né? De poder enxergar, de trazer um legado, deixar um legado de história. Ó, a minha contribuição eu deixei, tá aqui. Ele é um grande exemplo a ser seguido, porque ele deixa de estar na empresa dele. Ele paga para um executivo para fazer o serviço que ele fazia antes, para poder estar dedicando esse tempo todo em pró de uma situação de um futuro melhor para toda essa comunidade empresarial do Brasil, né? Eu vi nas redes sociais dele que ele falou, depois que ele foi nos Estados Unidos, né, que tinha algumas coisas positivas que poderiam acontecer para os próximos meses. Né? Pois não, a expectativa é que quando o preço chegar no consumidor americano, aí a população americana começar a reclamar dos aumentos. Sim. Isso ainda não chegou, porque está tudo sendo acomodado. Então, hoje a grande preocupação nossa é o prazo. Qual vai ser o prazo que eles aguentam prazo maior do que nós, né? Então, esse é o grande problema. Porque, principalmente, você pega o setor industrial em Minas hoje, 92% do número de estabelecimentos são pequenos e médios. Mas eles representam 40% dos empregos. Ou seja, os 8% das grandes empresas, elas têm mais de quase 60% dos empregos. Então, as grandes, elas têm fôlego. Mas e esse número grande de pequenas e médias empresas, qual vai ser o cenário para eles? Isso. Rodrigo, na tua área, construção civil, como que ela foi afetada, de que forma? Porque a construção civil depende muito da economia. E desse interesse de novas indústrias aparecerem e outras coisas mais, né? De créditos imobiliários e outras coisas. Como é que está o setor hoje da construção civil? Uma palavrinha que você usou no final, o crédito. Isso é a grande preocupação do setor da construção civil. Porque, como eu falei, o custo do dinheiro está muito caro. Os juros altos é impeditivo das pessoas pegarem e investirem em imóveis, porque se você deixar o dinheiro parado no banco, o dinheiro está rendendo mais do que a inflação. Sim. Então, o cara está... Então, realmente, esse cenário de juros altos, ele é mais prejudicial para o setor da construção que o próprio tarifaço do governo dos Estados Unidos. Para o setor da construção civil, eu até entendo que toda essa parte de exportação que vai deixar de ser feita para os Estados Unidos pode até trazer um ganho para o setor da construção de ter, como vai ter mais oferta aqui, talvez os preços tendem a ficar num nível estável por mais tempo. Então, isso ele controla um pouco a flutuação dos preços da matéria-prima para a construção civil. Então, hoje, a grande preocupação que nós temos, nós, empresários do setor da construção civil, são os juros. Que realmente os juros, o custo do dinheiro, né? Primeiro que para você empreender, você precisa de aportar. Então, ele custa caro para você aportar e custa caro para a pessoa que precisa tomar o crédito para poder comprar o seu imóvel, poder investir numa melhoria de um imóvel que já tem. Então, e uma coisa que é um reflexo, sabe, Marcelo? Eu que atuo muitos anos na área de educação e fui diretor, reitor de faculdades e centros universitários, e na última década caiu muito o número de
pessoas interessadas a fazer cursos superiores nessa área de engenharia civil e outros, engenharia elétrica, engenharia mecânica, e está muito relacionado com isso mesmo, né? Qual é o crédito? Como que você faz? Como que você vai financiar a sua casa? Como que o empresário, uma incorporadora vai fazer esse trabalho nesse sentido? Depois nós voltamos para mais assuntos interessantes, viu, Rodrigo? Vamos falar agora do SESI. A importância do SESI na promoção da cultura preventiva, da saúde ocupacional, mental e segurança jurídica. Você falou um pouco nisso e essa importância dessa questão realmente mesmo de segurança, né, dentro das indústrias, dentro desses segmentos. Como que você está vendo isso? Como que vocês estão atuando? Qual o aporte, o suporte que vocês têm da FIENG nesse processo? Então, a primeira coisa é responder a pergunta com uma outra pergunta, né? O que é a segurança? Né? O que é a segurança? Né? As empresas entendem o que significa essa palavra. Não só patrimonial, mas não só né? Exatamente. Então a segurança é muito abrangente. Então, assim, hoje, né, nós temos uma indústria que começa a operar e o primeiro reflexo que vem na cabeça para responder a pergunta o que é segurança é o quê? É um EPI. Sim. Ah, não, é só eu comprar EPI, distribuir para o time e o time está protegido. E você tem que lembrar do EPI lá como último recurso. Tem muito trabalho preventivo que precisa ser feito antes. Então, assim, na FIENG, né, a gente tem uma pegada muito forte nessa área, porque nós fazemos parte. A FIENG tem um comitê que participa do Comitê Tripartite em Brasília. Então, nós temos os nossos representantes que ficam em Belo Horizonte, na sede da FIENG, que participam de reuniões, deliberações, alterações de normas. Então, tudo para poder acompanhar, para garantir que não temos um impacto muito grande, como o Rodrigo falou, uma decisão dos Estados Unidos que afeta a economia, mas se a gente olhar para dentro também, uma decisão do governo de mudar uma norma também afeta as empresas e pode tornar inviável um negócio dependendo do perfil de adequação que você tem que fazer para poder atender a norma. Então, assim, a gente tem que ter um conhecimento de que falar de segurança não é falar só de EPI, não é falar somente de uma ação preventiva, deixei a número de acidentes com perda de tempo, sem perda de tempo. E é um trabalho o ano todo, né? Ele é contínuo, ele é orgânico. Não é só uma CIPAT que você faz eventualmente, não, né? De maneira nenhuma. A CIPAT é simplesmente um momento para você renovar, como o nós conhecimento. Temos Outubro Rosa, como nós temos Exatamente. Azul, essas coisas Mas a segurança, ela acontece ao longo do processo. Você não espera o ano passar para você medir quantos acidentes você teve. Sim. E como é que você faz isso? Você começa lá no início. O empregado tem que ser treinado, tem que ser desenvolvido. Corporativa, né? Educação, faz parte. Então, assim, hoje, o que a gente vê? E eu vou falar especificamente aqui no sul de Minas Gerais, né, Rodrigo, que a gente tem muitas indústrias, mas o que a gente vê muito? Muitas empresas ainda não têm a cultura da prevenção. Elas possuem a cultura da correção. Você falou o correto. Cultura, né? Como Exato. você faz, né? E aí, assim, o que é a disciplina que eu tenho implementada para poder ser, né, seguro, para poder realmente trazer algo que proteja a vida? Porque nós não estamos falando de equipamentos. Nós estamos falando de pessoas. Equipamento, você troca uma peça, se dá manutenção, ele vai rodar. Manutenção preventiva. Manutenção preventiva. Agora, como é que você faz a manutenção preventiva no ser humano? Entende? Cuidar da vida dele. Cuidar da vida dele. E como que você cuida da vida dele? Então, Treinamentos. sim. Então, se hoje nós temos grandes áreas, né, dentro da FIENG na área de segurança, então a gente tem a segurança do trabalho em si, nós temos a medicina ocupacional, nós temos a área de ergonomia, que é importantíssima, principalmente nos dias de hoje. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ergonomia. Você tinha ginástica na empresa ainda? E temos a ginástica na empresa, que é a quarta área, entende? Mas o que é interessante? Pegando o gancho até da ergonomia, o que era na Revolução Industrial? O que aconteceu no passado, lá no Taylorismo, Fordismo, né? Era produção sistemática, né? Então, assim, você tinha células de produção dependentes que produziam e você tinha uma pessoa que você colocava lá e ela trabalhava na máquina do jeito que o layout era desenhado. Com a evolução, né, dos estudos ergonômicos, dos afastamentos, né, absenteísmos constantes, as empresas começaram, opa, peraí, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo pessoas estão perdendo a saúde. Né? Então vamos ter um olhar mais humano. Então, a partir disso, a ergonomia evoluiu. Então, assim, o conceito que era adequar o ser humano ao ambiente de trabalho ensinando procedimentos de atividades, se tornou o quê? Não, eu vou adequar o ambiente de trabalho. E a ergonomia seria a NR07? Seria 17. 17. NR17. Porque a NR17 ela fala, né, da ergonomia e fala exatamente dos pontos, né, que você precisa de observar durante a execução de uma atividade. Fala para o nosso ouvinte e para aquele que está nos assistindo, o que são as NRs? Então, as NRs são as normas regulamentadoras. Para cada tipo de atividade que é realizada, você tem um perfil de norma que precisa ser atendido. Então, por exemplo, nós temos o NR17, que está falando de ergonomia.
Mas nós temos uma NR10 que vai falar sobre elétrica, nós temos uma NR12 que vai falar sobre proteção de equipamentos. Então, por exemplo, entre 2015 e 2017, por exemplo, a NR12 foi um tópico, um tema no governo, que os equipamentos precisam ser protegidos para que a pessoa não coloque a mão num equipamento rotativo e tenha um acidente. E quando chegou a diretriz do governo, é que todas as empresas deveriam fazer a adequação dos equipamentos. Então, assim, a empresa que eu trabalhava, por exemplo, só o projeto de adequação dos equipamentos, que até então não era exigido, ficaria por quase 50 milhões de reais. Então você imagina só, a empresa que eu trabalhava era muito grande, mas mesmo assim a gente não conseguiria porque não tinha cash para poder gastar, para poder fazer. E outras empresas, imagine, empresas menores, aí de novo puxando o gancho que o Rodrigo falou sobre o impacto do tarifaço. Empresas menores não têm uma capacidade de segurar um negócio, um prejuízo durante um certo período de tempo, de fazer um desembolso para poder se manter. Então, assim, muitas empresas naquela época fechariam. Na área do Rodrigo Construção Civil, muitos anos atrás, era muito difícil você fazer um trabalhador usar uma EPI. Era muito difícil, né, Rodrigo? Hoje não, essa cultura já mudou. Já mudou muito, né? Já mudou muito nesse sentido. Hoje você vê realmente numa construção, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, é tudo bem estruturado, porque está dentro das normas, essas coisas, e foi um ganho muito grande, né, Rodrigo? Na verdade, o grande desafio foi fazer o colaborador entender a importância de você estar sendo protegido. Preservar. Porque a gente quer proteger a vida dele, né? E é uma coisa que eu falo muito com os meus colaboradores. Gente, a gente não quer ser chato. Sim. A gente não quer que você sofra. Sim. Então, a gente precisa que vocês ajudem a gente utilizando corretamente os IPIs, prestando atenção em todos os treinamentos periódicos, porque às vezes fala, lá vem o Tec Segurança fazer o treinamento da semana para poder falar na nossa cabeça. Mas, gente, na verdade, é cultural isso, sim, né? Sim. A gente precisa fazer meio que uma lavagem cerebral na parte dos nossos trabalhadores, realmente para fazer eles enxergarem valor da importância de você ter uma saúde, uma segurança e uma qualidade de vida dentro da vida deles. Eu moro num prédio, um andar mais alto, e aí eu vi uma obra sendo construída, foi muito interessante. E tinha um cara lá em cima de um telhado fazendo, acho que um parapeito, alguma coisa, acessando uma coisa lá. E ele estava sem camisa, de short e descalço. E aí, lá de baixo, apareceu, deve ser um técnico de segurança trabalhando, por favor, desce aqui agora. E daí deu para ouvir, falei assim, cara, como é que você está trabalhando desse jeito? Todo mundo está te vendo, de jeito nenhum. Enquanto você não tiver totalmente aparamentado, você não volta ao cinto de segurança, outra coisa. Aí no outro dia ele estava totalmente aparamentado. Então a importância das pessoas, igual você falou, não é ser chato, né, Rodrigo? É falar, ó, nós estamos preservando você, meu filho, a sua vida, a sua família e essas outras coisas nesse sentido, né? Marcelo, algo mais nesse sentido que você queria colocar? Só o ponto, então, assim, dentro dessa questão de segurança, que é muito importante, a segurança tem que correr na veia. E ela tem que estar alinhada tanto com as diretrizes de metas das empresas, quanto o ambiente de execução. Então, assim, a FIENG, o que ela faz hoje? Nós temos treinamentos para todas as áreas de saúde, segurança e qualidade de vida. E com um detalhe, né, você comentou sobre segurança jurídica. Realmente, assim, as nossas propostas, realmente, o nosso trabalho que é entregue tem uma fundamentação jurídica, porque nós temos um corpo jurídico muito forte que fica em Belo Horizonte, sim, que valida isso. Sim. Então, uma empresa que é atendida pelo SESI, na área de segurança, é uma empresa que, se for fiscalizada, qualquer fiscal que vier, ele nem questiona a nossa documentação. Nós estamos falando de um CNPJ que está caminhando para um século. Não um CNPJ que fundou hoje, que faz entregas de um documento para você cumprir tabela. Então, assim, o recado que eu gostaria de deixar para as empresas, principalmente, não seja corretivo, seja preventivo. Porque o primeiro ponto, empresas deixam de pagar R$1 para poder pagar uma multa de 10 depois. Ah, não, deixa acontecer e eu pago. E a importância da qualidade, né? Você desenvolver a qualidade de vida de todos aqueles que estão. Marcelo, e a reformulação da NR1, saúde mental? Como é que ela está sendo feita? Porque parece que o próximo ano vai ser obrigatório, né? Implementação geral, né? Está todo esse processo de adaptação e assim por diante. Como que está? Então, eu gosto até de comentar que no Brasil, o brasileiro sempre vai deixar para cima da hora, para poder se adequar. Só a hora que a água bateu na bunda. Exatamente. Então, neste ano, o que nós do SESI percebemos? Seria lá no mês de maio, né? A gente teria atualização. É um ano que a gente está preparando. Assim, mas sabia-se no ano passado que teria essa alteração. Então, assim, quando estava quase batendo na porta, todo mundo ficou louco, né? E o que tem que fazer? Afinal de contas, é só saúde mental? Tiveram empresas aqui na região que começaram a procurar a gente, queria contratar
um psicólogo, um psiquiatra, contratar um assistente social e imaginando que isso atenderia à adequação da NR1 porque estava saúde mental. Não é isso. A saúde mental não é só isso. A saúde mental está relacionada a tudo. Então, assim, vai entrar o aspecto da segurança, de como a pessoa é preparada, vai ter, assim, o que é o PGR, né, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, você vai ter a parte de medicina ocupacional, você tem qualidade de vida e você tem ergonomia também envolvida em todo um processo. Então, assim, tanto que aí, trazendo também o que o Rodrigo trouxe, né, da importância do nosso presidente Flávio Roscoe, porque ele lutou ativamente durante este ano, no início do ano, sobre essa atualização da NR1. As empresas não estavam preparadas para poder receber essa atualização. Então, assim, muitas empresas vão ter muito problema, principalmente com órgãos de fiscalização. E tem outros impactos indiretos relativos a absenteísmos e outras coisas. Então, assim, foram N reuniões em Brasília com o ministro do Trabalho. Outras federações também participaram. Então, assim, ele teve uma participação extremamente ativa para poder mostrar e sensibilizar o governo de que não era o momento ainda. E com esse trabalho conjunto, postergou-se, não se cancelou. Tá? Então, o recado também para o pessoal é que só postergou, não cancelou. E isso é importante porque no ano que vem ela vai ser atualizada, ela vai ser publicada. Então, assim, e o SESI... E ela vai ser regulamentada. Vai ser regulamentada. A partir do momento que ela for publicada, já vale. E o que o SESI fez? Todos procuraram o SESI querendo comprar produtos para poder se adequarem. SESI e o SESI, não, nós não temos o produto ainda. Peraí, vamos entender o impacto dessa atualização. Vai fazer um produto sem ter a regulamentação? Como é que você faz? Não faz sentido, não é isso. E aí, com base nisso, estudos com os maiores especialistas do Brasil. Tem-se hoje um produto padrão que a gente tem que faz uma análise, um diagnóstico e faz uma entrega realmente alinhada com o que preconiza a atualização da norma. Então a gente já tem empresas procurando, mas novamente um recado para as empresas aqui do sul de Minas, não deixem chegar em cima da hora, porque é um trabalho de diagnóstico e a gente sabe, dependendo da complexidade do negócio, da atividade, pode ser que seja um trabalho um pouco mais longo. E aí a empresa não terá tempo de se adequar. Com certeza, né? A FIENG Regional Sul, o SESI, o Senai, eles estão fazendo essas escutativas, né? As pessoas podem procurar por vocês, trocar uma ideia, conversar com vocês, entenderem como que vai ser esses processos, como é que está funcionando isso? Com certeza. Inclusive, a gente tem sido convidado para poder participar de palestra, né? Agora, na próxima, nós vamos ter do Sindivel em Santa Rita, nós vamos falar sobre saúde mental. A gente, quando visita empresas, eu faço muita prospecção junto com a área de vendas, então eu sempre digo que o SESI está disponível. Nem que seja uma pequena reunião, 30 minutos online, então a gente coloca o pessoal na sala, a gente faz uma orientação para poder mostrar que não é só uma linha, uma vírgula que foi acrescentada. Na verdade, aquilo tem implicações muito grandes. São muitos pontos, né? São muitos vão ser interligados, né? Eles não podem ser isolados. Né? E as próprias normas, né, são um pouco prolixas, né? Então a gente não tem uma objetividade na comunicação que abre margem para várias interpretações e brechas. Então, assim, é necessário que você esteja alinhado com o que realmente está sendo falado, para que depois lá na frente você tenha um processo contra você como empresa, né, que você seja penalizado porque você deixou de fazer uma coisa mais importante. Apesar de ter gastado milhões para uma adequação, você não focou no ponto adequado. Legal. Rodrigo, desafios e oportunidades para o sul de Minas. Eu tenho visto você nas redes sociais, muitos eventos em várias cidades, em vários locais, com focos, sim, muito importantes sendo desenvolvidos. Né? Como que está sob a sua coordenação como vice-presidente da FIENG Regional Sul, você está vendo médio prazo, 5 anos, longo prazo, sei lá, 10, 15 anos, como é que você está vendo essas oportunidades que estão surgindo? Você já falou alguma coisa sobre, mas aquilo mais específico mesmo. O que você acha que vai ser, entre aspas, a palavra cluster do sul de Minas? Cluster agora vai ser a palavra da moda nos próximos 10 anos, né? Você vê, inclusive, a China hoje só se fala em novos clusters habitacionais, que isso aí vai chegar. Que vai chegar, foco, né? É o foco. Qual é a grande preocupação que eu, pessoalmente, tenho? A política do governo Zema de atrair muitos investimentos para o Estado, totalmente assertiva, porque realmente Minas precisava disso para poder mudar um pouquinho do cenário, um pouquinho da característica da economia do Estado. Então, Minas precisava trazer novos players, né? E você vê, foi mais de 500 bilhões de reais investidos em Minas nos últimos 8 anos, né? Então, só que junto com esse investimento, vem todo um cenário
social junto, né? Então, qual é o grande desafio das cidades, polos que foram objetos desses investimentos, né? A gente precisa ter escola, a gente precisa ter Esse investimento do SESI e do unidades, Senai que você está a falando, gente né? precisa ter unidades de saúde, a gente precisa ter espaços de lazer. Então, o grande desafio que eu vejo para os próximos 10 anos, hoje, ele é mais governamental, porque o Estado fez a parte dele, atraiu as empresas e mudou totalmente a característica da economia dessas cidades. Agora, cabe aos administradores, cabe aos prefeitos conseguir materializar esses investimentos que vão trazer esse aporte para a economia local, saber ter juízo, né, Kaminski? Ter juízo, ter cabeça no lugar de fazer investimentos assertivos, investimentos Tem um plano de desenvolvimento que seja, né? exatamente. Talvez hoje o grande desafio para essas cidades é fazer um plano de desenvolvimento econômico para 10, 20 anos, Sim. pensando nesse novo cenário. E a gente vê muitas cidades já se movimentando, mas tudo na administração pública, a velocidade é um pouco mais lenta do que a gente gostaria, né? Então, assim, a preocupação é chegar num ponto que você vai trazer problemas sociais para essas cidades que as cidades talvez não observassem antes, como favelização, né, subhabitação, população de rua, essas coisas tudo, exatamente por não ter se preparado para todo esse crescimento que está se materializando e que está se mostrando para os próximos 10 anos. Você falou uma coisa que ainda está na minha cabeça até agora. Extrema, 40 mil habitantes, 70 mil carteiras assinadas. Olha só que coisa loucura. É o que você falando, né? A cidade se preparou. Eu sei que a FIENG sempre teve uma interlocução, uma proximidade muito grande a esses municípios, sim. de buscar esse desenvolvimento. Quais foram os últimos eventos que você participou agora esse ano que foram significativos aqui para o sul de Minas? Então, a gente tem uma política de ter um calendário de eventos para todas as cidades, polos da região durante o ano, né? Então, vamos lá, vamos citar alguns eventos que a gente teve aqui. No começo do ano, aqui em Pouso Alegre, a gente teve o Mais Indústria. Estive presente. Você esteve presente lá com a gente. Então, a gente teve várias palestras nessa parte de cenário econômico, nessa parte. A gente trouxe a Juliana Morrone, que é uma referência nessa parte de ESG, né? Teve a cabine holográfica, a tecnologia. A gente trouxe o que a FIENG está pensando para o futuro, que é exatamente a caixa holográfica, quando o presidente Flávio pôde participar ao vivo, como se estivesse no palco do palestrano, né? Que isso é uma inovação que só a FIENG tem. E aí, após isso, a gente já teve a Multisul em Extrema, uma feira multissetorial em Extrema, mostrando a relevância da cidade, exatamente dessa vocação industrial que a cidade tem. A gente teve recentemente agora, a semana passada, em Itajubá, a Conexit, que é exatamente conectar toda a parte industrial de Itajubá. Então, é uma primeira edição muito, assim, superou nossas expectativas. A gente espera que esse evento a gente consiga firmar dentro do calendário da cidade, exatamente mostrando a relevância da cidade de Itajubá para a região e a relevância do setor industrial lá dentro de Itajubá, né? A gente tem a Fivel lá em Santa Rita do Sapucaí, que o Sindivel faz com maestria há muitos anos e que engloba todo esse cenário da parte da eletroeletrônico, do Vale da Eletrônica, que é Santa Rita do Sapucaí. Em Poços, agora, essa semana, a gente vai ter o Conexão Industrial, que é exatamente conectar as empresas âncoras com as pequenas e médias empresas que podem ser fornecedores, para poder estar trazendo o desenvolvimento de uma forma homogênea para a comunidade industrial de Poços. Legal, tá vendo? E a gente vai ter ainda em Varginha um grande evento de inteligência artificial no mês de novembro. Vamos trazer um palestrante importante para lá. A gente está ainda fechando. O Sebrae é um grande parceiro nosso em todos esses eventos, né? Então a gente está tentando aí, acabando de desenhar isso para ter esse evento em Varginha no mês de novembro. Então você vê que a gente tem um calendário extenso, tentando pegar todas as cidades importantes do sul de Minas e para que todas sejam contempladas com algum tipo de ação que a FIENG pode estar trazendo. Tá vendo aí, você ouvinte, você que estava assistindo? Você que é do setor industrial, olha, 2 grandes eventos aí à vista, Poços de Caldas e Varginha.
Fica atento às redes sociais da FIENG que você vai ter uma relevância interessante e participa. Marcelo, nosso tempo terminou, infelizmente, até ultrapassou, já estamos tomando puxão de orelha. Mas vamos lá. Suas considerações finais. Primeiramente, foi um prazer conhecê-lo. Eu estou totalmente à disposição. Sou um admirador da FIENG, do César Senai, o Rodrigo sabe disso, e estou totalmente à sua disposição. E vou lá em breve tomar um café contigo lá. Você está convidado, tá? Avise antes, né? Porque o nosso café do Brasil, né, Rodrigo, é melhor do que os outros cafés, com certeza. né? Com certeza. Então, mas agradecemos pela oportunidade de participarmos, né, deste podcast. Realmente é muito importante a gente falar sobre segurança, mas ao mesmo tempo perceba que todos os temas de hoje aqui se conectam, né? Então a gente fala de um lado sobre economia, sobre crescimento, sobre indústria, sobre pessoas, e realmente a gente está falando assim de imagem da empresa, de resultados financeiros, falando sobre pessoas, né? Então agradeço muito a você pelo convite, agradeço ao Regional, né, ao Rodrigo, pelo convite, e o SESI Saúde, Segurança e Qualidade de Vida está disponível. Nos visitem para tomar um cafezinho, receberemos de braços abertos. Vai lá, pessoal, vamos conhecer o César. Estão todos convidados. Juntos lá. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez, é um prazer sempre te ouvir, essa sua certeza nas palavras, nas colocações, e estar realmente atento ao que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? E principalmente focado aqui no Sul. Muito obrigado pela tua presença e as suas considerações finais. Kaminski, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de você ter topado esse novo desafio, esse podcast, A Voz da Indústria. A gente espera que ele consiga atingir o seu objetivo, que é exatamente chegar na ponta da indústria, chegar no industrial, chegar no industriário. A nossa intenção realmente é melhorar o ambiente de negócios aqui na nossa região. E eu sou um otimista por natureza, né? O brasileiro, ele sempre, a vida do brasileiro, ele sempre vai ter obstáculo. Só que a gente não pode desistir. A gente tem que ser convicto que, ao acordar, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer todas as nossas atividades e chegar no final do dia com a consciência tranquila que a nossa missão foi cumprida. Esse o combustível que me traz para dedicar muita parte do meu tempo para o setor industrial, para o setor para o sistema FIENG. Porque realmente eu acredito no projeto, eu acredito na intenção de trazer o valor que realmente o sistema FIENG tem para todas as indústrias de Minas. E essa é a missão, essa é a nossa missão com esse podcast que nós estamos aí na nossa primeira edição. A gente espera todo mês agora a gente trazer temas relevantes da indústria, temas relevantes do setor empresarial. Eu acho que a gente não precisa só se ater ao setor industrial, mas sim toda a comunidade empresarial da região. Então a gente está com um projeto assim bem amplo de ser multissetorial mesmo, Kaminski. E cara, a tua parceria de acreditar nesse projeto, de realmente enxergar que levar informação para a pessoa que às vezes não tem tempo, né, de procurar na forma correta, no nosso canal que a gente vai estar fundando agora, A Voz da Indústria do Sul de Minas, a gente pretende trazer essa ajuda para você. Então, você industrial, você industriário, colaborador da indústria mineira, vão ter temas aqui para vocês também. A intenção de trazer o Marcelo aqui hoje é exatamente de mostrar que a parte de, principalmente, qualidade de vida. Eu acho que a palavra mais bonita de todo o setor que ele representa é qualidade de vida. Porque o nosso colaborador é o nosso principal tesouro dentro da indústria. Acho que a nossa missão é mostrar para os industriais que a segurança, a saúde e a qualidade de vida dos nossos trabalhadores não é um custo, mas sim é um investimento necessário. E não só necessário, mas também é uma forma de você transformar vidas. Ok. Então, eu acho que essa é a nossa missão. Nós vamos continuar aqui transformando vidas. Eu sou uma pessoa privilegiada, Marcelo. Eu tive o prazer de conhecer 3 vice-presidentes da FIENG. Começou com Alberto Melo, hoje reside em Bragança Paulista, né? O finado Ari Novaes, né? Um Ari Novaes que a gente teve um convívio muito grande, e agora conheceu o Rodrigo desde o ano passado, quando eu voltei aqui para Pouso Alegre, né? São pessoas de relevância e a gente vê o conhecimento, a abertura e o desejo, né, de fazer realmente algo nesse sentido. Você, nosso ouvinte, nosso telespectador,
Olha que podcast interessante. Todo mês teremos um com assuntos super relevantes. Meu agradecimento muito especial à G7 Business por essa parceria cultural e essa realização desse podcast, o primeiro episódio, A Voz da Indústria, que é uma realização da FIENG Regional Sul e da KSHB Educacional. Um abraço a todos.